Sejam bem-vindos, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos. Obrigado por estar novamente aqui assistindo esse vídeo. Se é a tua primeira vez, seja bem-vindo. Espero que goste. Estou trazendo um pouco do meu estudo, um pouco do meu conhecimento da doutrina espírita para meus alunos da doutrina e para alguns amigos. Sejam todos muito bem-vindos. E depois deixe seus comentários do que vocês estão achando. Se foi útil, se não foi útil, se está sendo legal, se está valendo a pena. Uma forma, durante esse período que nós estamos passando aí de pandemia, de quarentena, continuarmos nossos estudos, trazermos novos conhecimentos para a nossa rotina e, por que não, sobre o Espiritismo. Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas perguntas que eu recebi, que eu achei bem interessante e achei bem pertinente trazê-las aqui, porque talvez possa ser dúvida de muitas pessoas e é muito interessante a gente responder e ao pouco desmistificando o Espiritismo segundo Kardec. Eu anotei aqui porque eu estou numa fase que eu esqueço até o nome dos meus filhos, quem tirar as perguntas, então eu trouxe elas escritas para que eu não esqueça. Primeira pergunta: todo mundo que frequenta centro espírita recebe espírito? Então, na nossa doutrina kardecista, ninguém recebe espírito. Não tem incorporação no Espiritismo segundo Kardec. O que acontece é que pode haver um desacoplamento parcial do espírito do médium e um acoplamento, uma aproximação, melhor dizendo, parcial de outro espírito usando as faculdades do espírito, mas não tem incorporação. Incorporação é o processo que o espírito sai de um corpo e um outro espírito acopla no corpo e se comunica através disso. No Espiritismo ele não tem. As nossas manifestações mediúnicas não existem por incorporação. Muita gente confunde a psicofonia, a mediunidade psicofonia, com a incorporação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A psicofonia, que é o médium recebe informações de um outro espírito comunicante e repassa, tá? Muitas vezes até com manifestações próprias do espírito, mas isso não significa que ele está incorporado com aquele espírito, tá? Incorporação na doutrina espírita não existe. Ou seja, então quem frequenta o centro espírita não incorpora, ninguém incorpora no nosso kardecismo. O passe é dado com o passista incorporado por um espírito? Não. Como eu disse na resposta anterior, não existe incorporação na doutrina espírita. Existem 3 formas de passe que eu vou falar brevemente aqui para vocês. Primeiramente é o passe espiritual, que é o passe realizado única e exclusivamente por espíritos, sem interferência humana nenhuma. Muitas vezes nós podemos estar em desdobramento, nós podemos estar dormindo e a espiritualidade vem, um anjo da guarda, vamos colocar dessa forma para quem não é da doutrina entender de uma forma, vem e pratica esse passe nossos irmãos de cura e por aí vai, desencarnados vêm e fazem esse passe em nós. Isso pode acontecer e não tem interferência nenhuma. Tem o passe misto, que é utilizado nas casas espíritas depois geralmente de uma palestra, tá? Ele é por interferência espiritual e interferência do médium. Então assim, é um passe misto. Tem energia do médium e tem energia do espírito. Para ele acontecer precisa desses dois. Sem, não tem como acontecer. Então não tem incorporação. O médium está ali, algumas vezes no transe ou não, geralmente não. Geralmente ele só está em conexão com a espiritualidade para realizar aquele trabalho. Não é nem aconselhável que o médium durante o passe misto esteja em transe, porque dependendo do paciente que estiver recebendo o passe pode passar mal e ter algum mal-estar, e ele tem que estar vendo tudo o que está acontecendo. E tem o passe magnético, que também é realizado em algumas casas espíritas, e ele é único e exclusivamente com a energia do médium. Óbvio que todo trabalho realizado em uma casa espírita tem o respaldo espiritual dos trabalhadores, tudo é higienizado, tudo é arrumado pela espiritualidade amiga, porque esse trabalho aconteça, tá? Porém, quando a gente fala de um trabalho magnético, é só a energia do próprio médium que está sendo usado naquele trabalho, tá? Os mentores estão ali auxiliando, acompanhando, mas a energia própria é do médium. Ou seja, ninguém fica incorporado no passe da casa espírita, em nenhum passe, porque a incorporação, como dito, não existe na nossa doutrina. Ser médium é uma escolha? Eu falo para os meus alunos, na verdade, que a mediunidade é como se fosse um sentimento nosso, né? Como amor,
caridade, compaixão, nós temos a mediunidade. Ele é inerte ao ser humano. Todos nós encarnados no planeta Terra possuímos mediunidades. Óbvio, cada um num grau diferente, né? Uns um grau menor, outros um grau intermediários e umas mais ostensivas. Mas todos nós somos médium. E, então você não escolhe ser médium, é da sua natureza, você já vem médium. O que você escolhe é trabalhar na mediunidade ou não, isso daí é uma outra história. Você pode optar por trabalhar na mediunidade, trabalhar com a sua mediunidade, trabalhar numa casa espírita, voluntariamente, porque não se ganha nada para trabalhar no centro espírita, e utilizando, não se ganha nada pecúnia, né, material, mas se ganha muita evolução espiritual, conhecimento e aprendizado. Não se ganha nada em pecúnia, mas você ganha bastante praticando a caridade, o amor ao próximo, você praticando a autoevolução, aprendendo, então você ganha nesse sentido. Então você pode optar em trabalhar ou não na mediunidade, isso não é uma escolha tua, você pode ou não trabalhar, porque a mediunidade, ela é inerente a todos nós, ok? Quarta pergunta, quais são os livros obrigatórios para o espírita? Então, na nossa doutrina nada é obrigatório, nós temos uma coisa que chama livre-arbítrio, que você faz o que você quiser, na hora que você quiser e quando você quiser. O que a gente orienta para quem está ingressando na doutrina espírita? Importantíssimo e bem relevante ler as 5 obras básicas codificadas por Kardec. Elas são a base da nossa doutrina. A partir daí, você vai entender como funciona o Espiritismo segundo Kardec. Então, vamos lá. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Esses 5 livros. Então, assim, você lendo esses livros, você já vai ter um entendimento do que trata a doutrina espírita. Quais são os pilares, como ela funciona. A partir do momento que você lê essas 5 obras, você vai entender. Ah, já li as 5 obras, quero ler mais alguma coisa. Vai para Chico. Chico tem bastante obra, mais de 450 obras escritas, que tem muito conhecimento. Nós temos umas obras aí de André Luiz também, que é muito interessante ler, muito rica, porque traz a vivência dele num plano espiritual e trazem muitos detalhes para quem está chegando, então vale muito a pena. Se você já leu, quiser deixar aqui um nome para as outras pessoas irem vindo, pode falar, porque se eu for falar o nome de todos aqui vai demorar bastante tempo, mas fique à vontade de deixar aqui para auxiliar os outros. Então, na verdade, você não é obrigado a ler nada, mas essas 5 obras básicas vai te ajudar muito no entendimento e no discernimento da nossa doutrina espírita. Última pergunta, quinta. Por que quando eu entro no centro espírita, meus olhos começam a lacrimejar e começam a bocejar? Será que é algum espírito? Não, via de regra não é algum espírito. O espírito tem em todo lugar, na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, na tua escola, onde você estiver tem espíritos, inclusive no centro espírita. O que pode acontecer é eles terem uma interferência sobre você ou não. Mas essas reações que você descreve, muito provavelmente é a mudança de padrão vibratório. Quando você entra numa casa espírita, o padrão vibratório é completamente diferente do padrão da rua, tá? Dependendo do ambiente da tua casa, dependendo do padrão vibratório da tua casa, na hora que você entra no centro espírita, o teu corpo material ele faz todo um processo através dos seus centros de força para sintonizar com esse padrão, com essa energia. Então, por exemplo, por isso que pode lacrimejar, porque talvez tenha uma energia gasta aí no centro frontal, dá uma taquicardiazinha bem sensível, ninguém vai ter o coração disparado, né? Mas se sentir bater um pouco mais acelerado, um pouco diferente do teu coração, por causa do centro cardíaco. Por isso que a gente pede, vá no centro espírita, vá frequentando, vai conhecendo, não precisa ser um trabalhador, não consigo trabalhar, ok, mas vai lá assistir as palestras, recebe um passe, porque você sempre vai estar energizando o seu padrão, aumentando o seu padrão, o conhecimento ele vai te trazer, né, que é um dos pilares da nossa doutrina. Então sempre que possível vá, não precisa ficar impressionado, eu chego lá, me dá um sono, eu chego lá, começo a bocejar, muito provavelmente, a priori, tá, via de regra, depois cada caso é um caso, obviamente, a gente precisa estudar, mas via de regra é mudança de padrão da casa. Você está na rua, é um padrão, a partir do momento que você ingressou na casa espírita, é um outro padrão.
Mais para frente eu faço outros vídeos com perguntas e respostas aqui, conforme forem chegando. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui embaixo. Pode escrever, pode deixar suas opiniões também, sugestões de tema. E vamos seguir nossos estudos. Que todos fiquem em paz, com bastante amor no coração, que assim seja.